Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você 3 dicas de troubleshooting em rede LAN utilizando o Wireshark. Então, para a gente já iniciar a nossa aula de hoje, eu vou trazer a topologia que vamos utilizar na nossa aula para demonstrar essas 3 dicas de troubleshooting. A nossa topologia ela é composta aqui por um firewall FortiGate que está fazendo o seu papel de firewall de perímetro da nossa rede e na rede LAN do nosso firewall FortiGate eu coloquei o endereçamento IP 192.168.10.0/24. O endereço ponto 1 é o nosso firewall FortiGate e temos aqui também 3 hosts. O host PC1, que está com o endereço agora 10.2 via DHCP. Temos o PC2 aqui, que está com 10.4 e colocamos também um servidor de Kali Linux, onde esse Kali Linux está identificado como 92.168.10.x. Esse 10.x vai ser exatamente para a gente simular os problemas na rede local para fazer o troubleshoot em cima do Wireshark, porque vamos modificar o endereçamento IP dele aqui para criar algumas situações que acontecem bastante e eu vejo que muita gente tem dificuldade de identificar esses problemas. Então já bora iniciar a nossa primeira dica de hoje. A primeira dica que eu quero trazer para você é descoberta de endereçamentos IPs duplicados na rede. Vejo que isso acontece tanto em ambientes menores como também em ambientes maiores. Sempre tem aquele camarada que põe um roteador Wi-Fi ali sem a permissão da TI. Então, como você poderia identificar isso? Bom, vamos trazer aqui na nossa topologia e a gente vai trazer o seguinte cenário. Temos aqui no nosso PC1, que vai ser o nosso principal host de teste, o endereço 10.2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar uma captura de pacotes aqui no nosso PC1 e vou vir aqui no meu Kali Linux e colocar o endereçamento IP dele de 10.2. Será que existe algum aviso ali que a gente consegue identificar no Wireshark que está realmente acontecendo algum problema? Bora ver isso aqui na rede? Vou trazer aqui o nosso Remote Desktop e aqui no nosso Remote Desktop, como você pode ver, ele está com o endereçamento IP dele 10.2. Vou abrir aqui o Wireshark e vou deixar a captura de pacotes dele rodando na interface Ethernet. Você vê que está rodando bonitinho aí. Agora eu vou abrir aqui o meu Kali Linux para a gente fazer os testes de comunicação. Para você observar, o meu Kali Linux está com o endereçamento IP 10.1, que era do FortiGate que eu estava testando anteriormente. Agora eu vou colocar ele com o endereçamento IP 10.2 e a gente vai ver o que vai acontecer na rede. Então deixa eu copiar aqui os comandos e vou iniciar colocando o endereço aqui do nosso Kali Linux como 10.2. Ele me pede a senha, pronto, coloquei aqui. Se você observar, o meu Kali Linux pegou o IP 10.2 e se eu testar o ping agora no FortiGate, ó, provavelmente está funcionando aqui. Agora a gente conseguiria identificar esse problema lá no Wireshark? Bora ver aqui o que acontece. Ó, vou voltar aqui no Wireshark e aqui no Wireshark você tem que entender que existem alguns comandos que você já consegue identificar isso de cara. Mas antes eu queria trazer um pouquinho da teoria disso para você, que é o seguinte. Deixa eu parar a captura de pacotes aqui primeiro. Já existe um mecanismo em cima do protocolo WARP que ele já faz essa detecção de forma automática. E aí, com base nessa detecção, o sistema operacional daquele dispositivo pode fazer uma tratativa disso ou não. Por exemplo, se você tiver um endereçamento IP duplicado entre 2 equipamentos Windows, provavelmente um deles não vai funcionar, porque o próprio sistema operacional impede esse funcionamento para tentar preservar a rede. Entretanto, se você tiver endereçamentos duplicados com sistemas operacionais de equipamentos de redes, como roteadores, switches, aqueles roteadores mais convencionais, firewalls, você pode sim ter uma interrupção dentro do seu ambiente, uma vez que os sistemas operacionais desses dispositivos não tratam esse problema. Mas o que importa aqui para a gente agora é saber que existe um protocolo, que é o WARP, que é um protocolo que faz a descoberta do endereçamento IP associado ao MAC, e com base nesse mesmo protocolo, ele já possui um mecanismo de detecção de problema, que é conhecido como ARP Duplicate Address Detect. Se você colocar aqui, ó, e dar Enter, você vai ver que realmente ocorreu esse tipo de problema. Você nota que a gente teve 4 pacotes aqui associados ao protocolo ARP e nessas mensagens do protocolo ARP você consegue identificar aqui, ó, que a gente tem endereçamento IP duplicado associado ao endereço IP 192.168.10.2. Então esse aqui é um caso que você consegue validar em primeiro momento se tem algum endereço IP duplicado dentro do seu ambiente, causando algum problema ou interrupção do seu ambiente de rede.
Normalmente, o IP duplicado ele apenas afeta o host que está com o endereçamento duplicado. Todavia, pelo fato de apenas afetar um host, isso daí acaba mascarando o seu troubleshoot, achando que é outro tipo de coisa como placa de rede, cabeamento, e na verdade é apenas a mudança do endereçamento IP. E agora a gente pode falar da nossa segunda dica do nosso vídeo de hoje. E você vai ver que essas dicas que a gente vai falar aqui, muitas vezes elas estão relacionadas umas com as outras, e todas elas podem ocorrer no mesmo troubleshoot, inclusive. E a nossa segunda dica do vídeo de hoje é identificar o MAC do seu gateway por meio do Wireshark. Como que você pode fazer isso? Normalmente, deixa eu trazer aqui a nossa topologia mais uma vez. O que acontece em muitos cenários de rede LAN? A gente tem aqui o nosso gateway da rede local, que é o FortiGate, o endereçamento IP associado a 10.1, e aí eu venho aqui no meu Kali Linux e também coloco o endereçamento IP 10.1. E muitas vezes isso acaba mascarando ali o seu troubleshoot. Por quê? Ao acessar aqui o PC2 e fazer um teste de ping para o 92.168.10.1, você vai ver que você tem sucesso nessa comunicação. Todavia, se você buscar o endereço externo à sua rede, como por exemplo o 8.8.8 aqui, você vai ver que não tem sucesso. E aí acaba que você tem a falsa impressão que o firewall está fazendo um bloqueio ali de conexões internas. Mas na verdade esse ping do 10.1 pode estar direcionado aqui para o Kali e você nem tem essa noção. Então bora mostrar isso daqui também na prática. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser justamente trocar o endereçamento IP do nosso Kali. Mas antes vou deixar um ping rodando aqui no nosso host. Vou deixar aqui o nosso ping rodando bonitão, 92.168.10.1, tá rodando certinho. Volta aqui no nosso Kali Linux e a gente vai fazer o endereçamento IP dele ficar igual o endereçamento IP do FortiGate. Como você pode ver, o nosso endereço atual é o 10.2 e agora a gente vai jogar aqui o endereçamento IP 10.1. Beleza. Antes de eu colocar aqui esse ping, eu já estava quase esquecendo, vou colocar aqui a captura de pacotes, obviamente no Wireshark. Beleza, agora eu volto aqui no meu Kali, copio aqui as configurações e pronto. Troquei o endereçamento IP do Kali por endereçamento IP igual ao do FortiGate. E como você pode ver, é basicamente o troubleshoot anterior, né? Temos o endereçamento IP duplicado. Só que agora a gente colocou o IP duplicado igual ao do gateway. Ao voltar aqui na nossa captura de pacotes, você já vê que identificamos um IP duplicado na rede, uma vez que o mesmo IP, o 92.168.10.1, foi respondido aqui por duas entidades diferentes. Você já conseguiria matar nesse ponto. Todavia, às vezes você não tem essa percepção de cara. E aí entra a questão do ICMP. Você vai notar que nos seus pings aqui, algumas situações, você vai ver que quem responde a essa situação com a origem 10.1 é o endereço MAC associado ao Fortinet. Você vê aqui o endereço 84.39, 8F, etc. Se você pegar aqui esse valor, fazer um copy e copiar esse valor aqui, a gente vai vir aqui no Notepad, você copia esse valor aqui associado a esse MAC aqui, que embora no Wireshark está falando que é Fortinet, você pode confirmar isso caso não esteja aparecendo, e simplesmente vem aqui na internet e procura por MAC Vendor. O primeiro site que você achar aqui, basta copiar e colar, e você vai notar que esse MAC sim é associado a Fortinet. Entretanto, ao você continuar aqui a sua análise de ping, você vai observar que mesmo respondendo ali algumas vezes, o 10.1, olha só que interessante, você vê que um pouquinho antes aqui, quem respondia com a origem 10.1 era o MAC de Fortinet, e se você colar alguns pacotes depois, olha quem começa a responder aqui como 92.168.10.1, é um MAC Microsoft. E aí sim, se você fizer o filtro aqui, você conseguiria, em teoria, identificar o MAC Vendor ali do seu dispositivo e poderia encontrar ali um Intelbras, um D-Link, um TP-Link ali da vida que alguém colocou de forma errada dentro da sua rede, dentro do mesmo range que você está aqui. Então é uma situação que ocorre comumente, mais do que eu gostaria que acontecesse, mas tá aqui a dica de como você identificar esse problema em cima do Wireshark. Então podemos ir para a nossa terceira dica de troubleshoot de rede LAN com o nosso Wireshark. Mas eu só vou falar essa dica se antes você
você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber notificações. E não se esqueça, é claro, de comentar aqui embaixo do que você está achando dos nossos vídeos de Wireshark. E se você tiver alguma dica a mais, pode comentar aqui que ela é sempre muito bem-vinda. E na nossa terceira dica, eu quero trazer aqui para vocês como descobrir que existe mais de um servidor DHCP na rede. Isso senta de encontro daquele funcionário que coloca um equipamento sem a permissão da TI, como um roteador Wi-Fi ali na rede, não avisa ninguém e muitas vezes causa impactando a rede toda, uma vez que as configurações daquele DHCP às vezes não estão corretas. Então, para a gente simular isso, eu vou voltar aqui no nosso Kali Linux para a gente fazer a configuração de um servidor em cima dele. De volta aqui no nosso Kali Linux, eu vou subir o nosso servidor aqui DHCP na rede, só que com outras informações. Eu estou subindo aqui o servidor com o gateway 92.1.10.1, que é o mesmo gateway da rede, e colocando aqui também o range 92.168.200 ao 220 aqui, apontando ele como gateway e vou jogar na rede. Beleza, vou copiar as configurações aqui no nosso terminal e pronto. Nosso DHCP no Kali Linux já está instalado. A gente pode agora voltar então na nossa máquina do Windows e fazer alguns testes de renew. Estou aqui no nosso Windows de volta, vou iniciar uma nova captura de pacotes, deixar os pacotes rodando livremente aí. A gente vai abrir aqui o nosso CMD como administrador. Isso aqui é do meu lab, então tá tranquilo. E aqui eu vou colocar ipconfig release e ipconfig/renew. Vamos ver o resultado disso aí, ó. Veja que ele realmente pegou aqui o endereçamento IP. Veja que se eu dar um ipconfig/all nesse momento, o servidor é o nosso FortiGate. Todavia, deixa eu pausar aqui, podem haver situações que quem vai responder vai ser o servidor do nosso Kali Linux. Se eu ficar dando release e renew aqui, algum momento o nosso Kali Linux vai responder primeiro que o FortiGate e aí sim a gente vai pegar essas informações. E por que eu tenho tanta certeza disso? Por causa do seguinte, ó, deixa eu voltar aqui no meu Wireshark, deixa eu fazer o último renew aqui, ó, ainda pego do FortiGate, mas o que a gente precisa validar é isso daqui, ó, DHCP. Olha só que interessante, a gente pode usar o Wireshark para identificar as coisas que está acontecendo, hein? Normalmente o DHCP ele é baseado em Discover, ou seja, essa mensagem de Discover aqui, ela é encaminhada pelo host que não tem o endereçamento IP aqui, com destino ao endereçamento de broadcast. Então o nosso computador aqui, ele manda um broadcast para a rede com 255.255.255 em busca de um servidor DHCP. E esse servidor DHCP que recebe essa mensagem aqui de broadcast, então o DHCP está aqui, ele vai receber esse broadcast com a mensagem de Discover e em seguida vai responder com uma mensagem de DHCP Offer, oferecendo ali um pool de endereço, no caso ali um endereço específico, com as informações de máscara, etc e tal, para aquele host. Você vê que quem responde isso daqui, ó, é justamente o nosso firewall FortiGate, quer ver? Como pode ser visto aqui, o endereço de origem é o 92.168.10.1 e o MAC de origem aqui, ó, é o MAC da Fortinet, confirmando assim que veio realmente do nosso firewall. E se você notar aqui, dentro da mensagem de DHCP, que é o protocolo que vai ser oferecido ali para o cliente com as questões de endereçamento IP, ó, você vê que ele oferece o 92.168.10.2, você vê ali que está informando ali a identificação do DHCP Server, a máscara, o gateway, o DNS, várias informações ali. Quem está oferecendo é o nosso FortiGate. Então, ao receber essa mensagem de offer, o nosso equipamento então faz uma requisição para que o servidor reserve aquele endereçamento IP para ele, que não atribua aquele endereçamento IP para ninguém, e ao fazer isso, o nosso servidor responde com DHCP-A, confirmando ali que aquele IP vai ser realmente daquele usuário. Tá, Matheus, mas até agora você apenas me descreveu como funciona o protocolo DHCP. Tá, mas se você reparou esse output aqui do Wireshark, olha só que interessante, ó, a gente tem um DHCP offer aqui e logo em seguida, ó, temos outro DHCP offer. Esse outro DHCP offer aqui é que as coisas que estão bem um pouco diferentes. Por quê? Se a gente abrir esse DHCP offer aqui, que é o segundo DHCP offer, ele veio de outro servidor. Quer confirmar isso comigo? Olha só o MAC de origem de 92.168.10.1 que está representado aqui. Veja que esse 10.1 não tem mais um MAC associado ao FortiGate, igual esse tinha antes. Olha só a comparação de antes e depois. Então, se você fizer um comparativo aqui, esse servidor aqui que estava com IP duplicado e agora está oferecendo DHCP na rede, tentou atribuir o endereçamento IP ali para o nosso usuário. Se você verificar a fundo ali as informações que são distribuídas por um e por outro,
provavelmente a gente vai pegar aqui alguma discrepância que um não tem, que o original tem que ter. A gente pode citar, ó, por exemplo, o Domain Name Server. O Domain Name Server que é entregue aqui por esse servidor DHCP é o 9268.10.1, que seria apontando para ele mesmo. Já que o servidor DHCP legítimo, se você olhar o Domain Name Server, olha quem está aqui, ó, 198.168.033. Então assim a gente conseguiu identificar que existe sim mais de um servidor na rede, e aí caso você pegue alguns problemas que, por exemplo, o seu host consiga pingar o gateway, mas não saia para a internet, você poderia verificar aqui se as informações de IP, de ARP, DHCP, DNS estão devidamente corretas, fazendo um breve comparativo entre a máquina que não funciona e a máquina que provavelmente tem alguma que esteja funcionando na rede. Então, pessoal, essas foram as 3 dicas de Wireshark que eu queria trazer aqui para vocês. E mais uma vez, como sempre, espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis!